Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meu nome é Solange, sou mãe do Carlos Roberto, né? E o nosso objetivo de estar aqui é para falar das maravilhas que o Senhor operou na vida do Carlos, né? Ele era uma criança muito sadia, forte, aliás foi um dos filhos mais fortes que eu tive, gordo, muita saúde, mas aos 3 anos e 10 meses ele começou a sentir fortes dores. A barriga dele começou a crescer muito, como se ele tivesse uma coisa muito grave dentro dele. E nós procuramos a medicina, fizemos vários exames, quando for para lá, fizemos vários exames e nada constava a doença do Carlinhos. Até que um dos médicos achou que ele teria muito verme na barriga devido ao crescimento dela e ele foi levado a fazer os exames, foi internado por causa de vermes. Mas nada constava, tanto é que fizeram o tratamento achando que era vermes e por não acharem nada ele teve alta sem resultado nenhum. Mas eu quero enfatizar para vocês que estão nos ouvindo e estão nos vendo, inclusive, que antes de tudo isso acontecer, Deus avisava a nós, né? Meu esposo era um líder de mocidade, onde ele estava pregando e o Senhor fez com que uma irmã visse ao lado do meu esposo, que estava pregando, um caixão branco com uma forte luz dentro. Isso foi uns 2 meses antes desse acontecimento, né? Então ele começou, aí nós começamos os processos de exames, até que ele foi internado por causa de ter muito vermes, assim diziam os médicos. Não achando nada, ele teve alta, continuaram as consultas, nós íamos aos médicos de manhã, à tarde, à noite, e nada revelava o que ele tinha. Até que uma irmã um dia, vendo um grande sofrimento nosso, pediu que eu levasse o Carlinhos nos médicos onde ela tratava dos filhos dela, médico particular. E eles mesmos pagaram todo o tratamento, todas as chapas que foram tiradas, são chapas contrastadas. E aquilo com certeza teria que mostrar a doença do Carlinhos, mas o interessante é que nada aparecia a doença dele. Depois de todas as chapas feitas, tudo feito, muitas chapas tiradas, nada mostrava a doença do Carlos Roberto. E a gente não sabia mais o que fazer, né? Levava no médico, levava em outro e nada. Até que quando o médico viu, inclusive os exames estão aqui do meu lado, né? Quando os médicos viram o médico viu o exame, viu que estava negativo, ele achou incrível aquilo, porque como podia o menino ter tantos sintomas, tantas dores, tanto sofrimento, emagrecendo, vomitando e nada aparecia. Então ele achou que deveria fazer uma coisa mais profunda. O médico, vendo que a gente não tinha condição de pagar aquele tratamento que ele precisava, me voltou para o meu convênio, onde era o convênio Health, com um médico que já tratava dele, que aliás era um bom médico. E com muita luta e dificuldade eu consegui voltar ao convênio, porque eu já tinha saído fora do convênio. E lá o médico disse então que só havia um caminho. Mas antes disso, eu estava em casa um dia, correndo com ele, e o senhor usou um vaso e falou para mim: minha serva, hoje eu porei fim às tuas caminhadas. Eu sei que tu não aguentas mais, mas hoje, quando tu fores entrar naquele consultório, eu porei na boca dos médicos a palavra. E realmente, quando eu fui naquela consulta, eu fui para entrar na sala, eu parei na porta da sala e pedi ao Senhor que entrasse na minha frente. E, na verdade, quando eu entrei, o médico falou para mim: mãe, hoje termina a sua caminhada, faremos apenas um exame e nesse exame nós vamos saber o que fazer. Aí fizeram ultrassom, e na ultrassom, que é os exames que eu tenho aqui, eles confirmaram, constataram um cisto, né, que não sabia direito se era maligno ou benigno, dentro dele que visualizava bem nitidamente. E quando eles viram aquilo, eles disseram que eles precisavam realmente ser operados, né? E o médico, não vendo mais uma alternativa, ele mesmo disse: já que não vemos por fora, vamos ver por dentro, né? Então foi marcado o dia da cirurgia, mas o médico deu ainda 30 dias para ficar em casa, a fim de que ele se fortalecesse para suportar a cirurgia. Até que chegou o dia, nós fomos, mas durante esse tempo que ele ficou em casa se fortalecendo,
eu pedi ao Senhor que me desse uma visão, me mostrasse o que realmente o Carlinhos tinha. E eu vi que o Carlinhos, e o Senhor me mostrou em sonho, eu dentro da sala de cirurgia, o Carlinhos estava deitado, e alguém me chamava para perto, e foi quando aquela pessoa abria ele, e mandou que eu olhasse dentro do Carlos Alberto. E eu vi a barriga dele aberta, e de dentro dela ele tirava algo no formato de um pato, todo entrelaçado de veias e nervos. Que depois, futuramente, eu vi no Hospital do Câncer, aquele mesmo desenho num pato de pano, um negócio assim de enfeite. E aquela pessoa falava para mim, você está vendo o que é isso? Eu digo, sim, essa é a doença do teu filho. Depois que ele tirava aquilo, cheio de nervo, de várias cores, vermelho, verde, amarelo, azul, de todas as cores, ele pediu que eu olhasse de novo dentro da barriga do Carlinhos. E quando eu olhei, ele está vendo isso? Vinha crescendo 2 arvorezinhas novamente dentro da barriga do Carlinhos, e aquela pessoa me dizia, essa é a doença que foi tirada, mas que está brotando de novo. E ali eu percebi que Deus estava me mostrando que realmente meu filho tinha uma doença muito grave. Quando eu me despertei, eu contei para uma irmã, uma irmãnica, uma irmã muito espiritual, e ela falou para mim que se eu estava pronta para entender que o que Deus estava me mostrando é que eu tinha um filho canceroso. E uma outra irmã que já tinha conhecido alguém também que tinha mesmo doença, falou, Solange, a doença que brota é o câncer. Você vai ouvir isso da boca dos médicos, fique preparada para isso. Então eu fiquei preparada, né, irmãos? Chorando, orando muito, pedindo ao Senhor, mas entreguei nas mãos de Deus para que Deus fizesse a sua vontade. E chegando no dia da cirurgia, ele foi, ficou das 7 às 11h30 lá no hospital, e eu também fui. Os irmãos ficaram de fora orando, me dando apoio, né? E eu cheguei lá, fiquei lá esperando. Quando foi umas 11h30 da manhã, mais ou menos, um médico apareceu, né? Ele veio e ele desceu com um semblante muito triste, meio caído, ele vinha de uma escada, vinha de cima, e ele me chamou e disse para mim, e chamou a mãe do Carlos Alberto, disse, sou eu. Aí ele disse assim, eu preciso falar com a senhora. Me chamou e eu disse, pois não. Ele falou, olha, o seu filho está canceroso, né? Tiramos um tumor muito grande dentro dele e não sabíamos o que tipo era, mas ele é um tumor maligno. Ele está lá, tiramos as raízes cruzadas, ele perdeu 30 centímetros de intestino e está lá tudo ligado de aparelho, o senhor não pode ver. Irmãos, naquela hora não era eu mais, era o Senhor na minha vida. Eu recebi uma força do céu muito grande, era a oração dos irmãos que oravam a meu favor, em favor dele. E eu apenas olhei para o médico. Naquele momento eu não me sentia mais no chão, me senti fora do chão. E eu olhei para ele e disse, muito obrigado, doutor. O senhor fez a sua parte, foi até onde o senhor podia ir. Mas agora está nas mãos de Deus. Deus vai fazer o que for melhor, segundo a sua vontade. Ele olhou para mim, não entendeu nada, ficou assim, apenas me deu a mão e saiu. E logo após eu pude vê-lo, ele estava todo ligado de aparelho, né? Todo ligado de aparelho, muito inchado. Logo após eu fui vê-lo, depois eu já saí dali. Depois de uma hora de visita eu voltei novamente. O interessante é que ele já estava com o rosto desinchado. Ele dizia para mim, mamãe, o que eu tenho, mamãe? E queria se levantar e disse, não, meu filho, fica aí, as dorzinhas da sua barriga estão sendo tiradas. E assim ele ficou 11 dias lá. Mas o interessante, irmãos, é que quando eu estava lá no hospital visitando ele, os enfermeiros foram usados pelo maligno. É uma coisa que é fora da ética hospitalar, é um enfermeiro falar para alguém a doença do seu ente querido, da sua pessoa conhecida. E eles me perguntavam se eu sabia o que o Carlinhos tinha. E eu dizia assim que eu sabia. Eles falavam, mas você sabe mesmo? Você tem certeza? Sim, eu tenho. O meu filho está doente. Mas a senhora sabe que é incurável? Eu dizia, sim, eu sei também. E eu sentia ali que a minha fé estava sendo provada, né, que o maligno estava usando aquelas pessoas para roubar a minha fé. Eu disse assim, eu sei que é incurável, mas eu creio também num Deus que tudo pode, que pode dar vida para ele, se quiser, se essa for a vontade de Deus. E se não, porque Deus vai estar livrando de algo no futuro, está nas mãos de Deus. E aquelas pessoas fizeram isso por uns 3 dias, depois me deixaram. E depois dos 11 dias o Carlinhos foi para casa. E ali eu pude constatar a mão do Senhor. Né? Ele começou a melhorar, ele começou a ficar bem. Mas passados 19, 20 dias, o Carlinhos, incrivelmente, ele começou de novo a ter dores. Muitas dores, muitas dores. E um dia pela manhã, eu olhei para ele
Quando eu levantei a camisa dele, de manhã cedo, tinha 2 tumores novamente, na ponta da cirurgia dele, que ele tem na barriga o sinal, tinha 2 tumores novamente saindo para fora. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, ele queria me enganar, não queria dizer para mim que estava sentindo dores. E ele disse assim, mamãe, eu quero papar, me dá comida, porque até ali ele não queria comer mais, sentia muita febre. E eu fiquei perturbada, mas quando nós vimos aquela situação, a gente novamente pegou o Carlos Alberto e levamos para o hospital. Né? E nós morávamos no fundo da igreja na época. E quando nós chegamos lá no hospital, porque foi assim, irmãos, depois do primeiro tumor que foi tirado, ele precisaria ter tratamento de quimioterapia. Mas quando a gente ia lá, eles jogavam para um lado, jogavam para o outro, o convênio não faz, é muito caro. E numa dessas ele ficou totalmente sem tratamento e os tumores voltaram novamente, as raízes novamente brotaram. Foi aquela parte que Deus me mostrou, aquelas 2 árvores crescendo, né? E inclusive a minha irmã está aqui, né, a Laura, e ela acompanhou de perto tudo isso, né? Tem coisas que a gente até não lembra e ela lembra e ela vai falar. Alguma coisa que eu não lembro ela vai falar. Porque eles acompanharam de perto o nosso sofrimento. E aí a gente levou ele lá e os médicos ficaram alvoroçados quando viram aquilo, a situação dele, os exames, as chapas que eu levei. E inclusive queriam processar o convênio por causa disso. E a gente rapidamente ele já chegou, já foi para os exames, um já saiu para fazer o registro dele, a matrícula dele no Hospital do Câncer, no AC Camargo ali em São Paulo, Fundação Antônio Prudente, e outro já saiu com ele. Para não perder tempo, os médicos disseram que já não havia mais tempo a perder, pois o câncer, depois dos exames feitos, eles disseram que já estava no 3º grau, né? Já tinha atingido o 3º grau e ia matar ele com muita rapidez. E ele então foi internado, iniciou-se o tratamento de quimioterapia. E os médicos, mas ele foi internado e os médicos sentou com a gente, começou a conversar com a gente e expôs toda a situação dele, que ele já não tinha mais imunidade, né, como fala? Dos corpos, né? De corpos, ele não tinha mais anticorpos. Ele estava sujeito a morrer se ele suportasse o efeito das drogas muito forte. E que a gente esperasse uma notícia a qualquer momento. E ali ele ficou internado novamente, à mercê dos tratamentos muito fortes, de drogas muito fortes. A ponto que ele ficava totalmente sem cor no rosto, sofria demais. E a gente sofria junto, a gente chorava. Eu me lembro que uma vez nós fomos no hospital e eu e meu esposo estava chorando bastante. E uma moça que era voluntária no hospital chegou perto de nós e disse assim, por que vocês choram? Aí nós contamos, ela disse assim, vocês estão chorando, mas eu também estou na mesma situação. Hoje eu sou uma voluntária aqui, não tenho seio devido a um tumor maligno, mas eu estou procurando ajudar as pessoas. E naquela hora eu senti como se a mula falasse, né, como diz a Bíblia. E ela falava para nós ter fé em Deus e coragem que a gente ia vencer, que não era só nós que estávamos naquela situação. Naquele momento eu senti que as minhas lágrimas foram enxugadas do meu esposo e continuou, né, o Carlinhos continuou tratando, ficou lá mais uns dias e veio para casa. E o Senhor continuava falando conosco, e nós continuamos orando por ele. Mas passados 2 anos, eu quero que os irmãos entendam que a cura do Carlinhos não foi assim tão rápida. Muitas vezes nós passamos uma provação e nós queremos imediatamente uma resposta da parte de Deus. Mas Eclesiastes diz que para tudo há um tempo debaixo do céu. Muitas vezes através da provação, o Senhor nos amadurece, nos ensina a um objetivo de Deus na nossa vida e nós temos que aprender, muitas vezes, na luta, na tribulação. Porque também na harpa tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos sem tribulação. Mas a gente não entendia por que o Carlinhos não ficava bem. Esse já era o 3º tumor que ele tinha se passado, né? Teve o primeiro, foi operado, teve mais 2. E na quimioterapia ele foi indo até que desapareceu. A medicina considera que quando um tumor desaparece depois de 1 ano, eles consideram um novo caso se voltar ao tumor. E passado aquele processo, então Deus permitiu que viesse um 4º tumor para a confirmação da cura. Mas antes disso, irmãos, quando o Carlinhos estava ainda nessa fase do 2º tumor, desses 2 tumores que ele estava internado, Deus levou um vaso na nossa casa.
E a gente não entendia, muitas vezes não aceitava aquela situação. Por que o Carlinhos não tinha que estar passando por aquilo? Uma criança de apenas 4 anos de idade, que nessa época ele já tinha 4 anos, sofrendo tanto daquela maneira. Então o Senhor levou um vaso, nossa irmã missionária Maria do Monte, que eu creio que muitos irmãos aqui conhecem, muitos de vocês que estão me vendo agora conhecem ela. E o Senhor trouxe ela em casa e o Senhor falou que nós perguntávamos para ele por que estávamos passando aquilo. Mas ele dizia dizia para nós: eu sou Deus, faço o que quero, como quero e na hora que quero. E que nós estávamos bebendo um cálice amargo, que bebia todos os que serviam a ele, bebia. Todos os que serviam a ele teriam que beber aquele cálice, pois o filho dele bebeu e os servos dele bebiam também. E que naquele momento tinha uma carta selada diante dos nossos olhos, que nós não conseguiríamos entender naquele momento o que realmente estava se passando, mas que com o passar do tempo nós iríamos entender. Até me lembro que nós estávamos ainda nesse processo. Um dia ele estava bem, outro dia ele estava ruim, um dia ele estava bem, outro dia não estava. Nós fomos passar um fim de semana na casa da minha mãe. Se alguma coisa eu não lembrar, você fala, tá? Fomos passar um dia na casa da minha mãe e ele estava bem naquele final de semana, estava tomando alguns remédios, estava fazendo uma quimioterapia. Nós íamos todos os dias, durante os primeiros 2 meses, nós fomos durante 60 dias no hospital. Da minha casa lá dava 2 horas, que a gente morava em São Bernardo, nós íamos para São Paulo, né? Bem na capital. E ali, nós fomos para casa da minha mãe, ele estava bem, eu já tinha ele na época, e as outras 2 crianças, na época a gente tinha 3 filhos, ele tinha 4 anos, a menininha tinha 2 anos e pouco, tinha mais um pequeno, que era o Douglas, de 1 aninho e pouco. E quando nós chegamos na casa da minha mãe, estávamos ali, ia passar o final de semana, de repente o Carlinhos começou a sentir novamente muitas dores, ele estava em tratamento de quimioterapia, e a gente não conseguiu ficar lá. Né? Aí eu falei para minha mãe: estamos indo embora, o Carlinhos não está bem, a gente vai para casa, ele precisa descansar, porque ele está sentindo fortes dores. E quando nós estávamos voltando, né, estávamos voltando de ônibus, dentro do ônibus Deus falou com o meu esposo. Né? Eu só percebi que ele estava com o menino no colo, de repente ele abaixou a cabeça, ficou em silêncio, e o Senhor disse para ele: meu servo, tu conheces a passagem de Abraão? Falou fortemente dentro do coração dele. Eu só olhei para ele e percebi que ele estava calado. O ônibus estava lotado de gente. E ele disse no coração dele, ele ficou falando com Deus: sim, Senhor. Então, da mesma forma como Abraão ofereceu o seu único filho e me entregou nas minhas mãos, assim quero eu que vocês façam também. Me entrega ao Carlinhos, porque senão eu vou levar. Vocês estão muito apegados a ele. E ele não falou nada para mim, ficou quietinho e falou: amém, Senhor. Eu só percebi que ele baixou a cabeça e ficou em silêncio. Quando nós chegamos em casa, eu peguei o Carlinhos no colo, levei ele no quartinho dele e comecei a passar a mão na barriguinha dele e dizia assim: não, mamãe, pode deixar que a dor passa. Porque o Carlinhos, irmãos, era uma coisa tremenda. Ele não gritava, não esperneava, apenas gemia, só gemia. E muitas vezes, para passar as dores dele, eu me lembro que eu muitas vezes ele tomava remédios fortes, eu precisava dobrar o meu joelho ao lado dele, pôr o rosto no chão, orar ao Senhor, que era o jeito que tinha para passar dor. Porque eu ficava acordada e meu esposo dormia, outra hora ele acordava e eu dormia. Nós fazíamos assim para a gente poder cuidar dele, porque as dores eram muito fortes. E quando eu pus ele no quarto, meu esposo me chamou e disse: vem aqui, eu preciso falar algo para você. Eu falei: então tudo bem. Foi quando então ele disse: olha, nós vinha vindo no ônibus e o Senhor falou comigo que nós 2 tirássemos o Carlinhos de dentro de nós pela fé. Era um tirar, irmãos, assim, não era para tirar da mão dos médicos, mas acontece que há situações na nossa vida que nós entregamos uma causa na mão de Deus, mas nós tentamos resolvê-la da nossa maneira. E não era aquilo que Deus queria. Embora a gente estivesse levando na medicina, dando a medicação, fazendo um tratamento, mas que nós tivéssemos o coração aberto para que Deus fizesse o seu querer e a sua vontade. Não seria por conta da medicina, embora nós estivéssemos fazendo o possível, mas o câncer, a gente sabia muito bem e sabemos que só Jesus pode curar o câncer. Então Deus queria que nós confiássemos nele inteiramente, entregasse ele, para que se ele quisesse levar, ele levasse, se quisesse curar, ele curasse. Naquele momento, então,
Eu dei a mão para o meu esposo e nós dois juntos, de joelho, mãos dadas, com muitas lágrimas nos olhos, nós oramos ao Senhor e rasgamos o nosso coração na presença de Deus. Eu lembro que meu esposo na oração, ele gritava, ele não orava. Deus, aqui está o Carlinhos, Senhor, ele é todo seu, faça-se a tua vontade. A partir do momento ele não pertence mais a nós, ele pertence a ti. Pela fé, Senhor, nós estamos tirando ele de dentro de nós e acreditando no que o Senhor vai fazer. E nós foi lindo, foi maravilhoso, Deus fez presente, nós choramos muito, passamos vários momentos na presença de Deus e aí nosso coração conseguiu sentir paz. E o que eu fiz, irmãos, como prova de que realmente tinha sido uma entrega, eu me levantei, fui na gaveta da roupinha que estava as roupas dele, e aí eu separei uma roupa que seria para o funeral dele. Porque quando eu entreguei, eu realmente acreditei até que o Senhor fosse recolher ele. Que o Senhor várias vezes falava comigo, eu acordava muitas vezes velando ele, acordava vendo o enterro dele. Uma certa vez o Senhor mandou uma serva dele me dizer que mostrou para ela um sarrafo grande, com um papel de camurça sujo de terra, com um grande laço escrito a minha serva Solange. Então Deus dava provas de que Ele estava provando a nossa fé. Ele queria ver o nosso grau de obediência, o nosso grau de entrega. E então eu separei aquela roupa e disse, essa roupa será, ele vai usar no velório dele, que era um terno verde, que ele tinha uma camisa social branca. E passando, e continuou aquele processo. E foi uma parte que eu lembro também que aconteceu nesse meio termo que Deus falou que era para você entregar para Ele e que a gente esperava, assim, no nosso pensar, que o Senhor era para recolher o Carlinhos. Isso. Foi quando o Carlinhos, na cama, à noite, muito fraquinho, que ele não conseguia nem falar, ele falou com Deus, ele sentou na beirada da cama e disse assim, Jesus, eu não quero mais operar, me tira desse sofrimento, me leva daqui. Quando ele falou assim, ele disse, do jeitinho dele, ele falou, Jesus entrou no meu quarto, ele estava acordado. Jesus entrou no meu quarto, sentou na minha cama, pôs a mão sobre a minha barriga e disse, Carlinhos, só mais um pouquinho e tudo isso vai passar. E ele dormiu. No outro dia, ele contou, e os médicos se surpreendeu, porque ele teve uma reação assim automática, né? Ele pediu comida, ele estava sentado na cama, ele pediu comida, o médico perguntou para ele, Carlinhos, você está bem? Ele disse, estou, mas eu estou com fome. O médico mandou ele buscar comida, e não entenderam nada que estava acontecendo com ele, porque ele tinha aplicado uma dose forte de medicamentos, e ele não ia ter forças para estar falando, sentado, e dizendo coisa alguma. E quando o médico viu ele sentado, já se espantou, né? Quando viu ele sentado na cama e perguntou se ele estava sentindo dor, ele disse que não. Aí ele falou que estava com fome e começou a brincar ali sentadinho, que a voz não saía de tão fraquinho que estava. E foi aí que o Senhor começou a operar na vida do Carlinho. Aí quando a Solange, a minha irmã, ficou sabendo, meu cunhado, já esperava que o médico disse que ele já viessem preparado, que ele disse para vocês, já vem preparado porque a notícia não vai ser boa amanhã quando eu aplicar essa dose de medicamento forte nele à noite. Foi quando ele pediu, falou com Jesus e Deus respondeu, pôs a mão sobre a cabeça dele e disse, Carlinhos, só mais um pouquinho. E no outro dia minha irmã chega no hospital com meu cunhado, e o médico não deixou que ela subisse, mandou que as enfermeiras desse o recado que quando você chegasse no hospital, não subisse para o quarto do Carlinhos, fosse direto à sala dele, que ele precisava falar com vocês. Aí vocês já imaginavam que a notícia seria do óbito do Carlinhos, que ele não tinha superado, não tinha suportado tomar aquele medicamento. Mas o médico, na manhã seguinte, quando chega e vê o Carlinhos sentado na cama, pedindo comida e dizendo que não estava sentindo dor, o médico ficou espantado sem entender o que estava acontecendo. Aí, no pensar dele, era como se fosse assim, a dor da morte, ela dá uma aliviada, como se a pessoa fosse melhorar, ser curada e morrer. E o médico foi para a sala dele e continuando acompanhando o Carlinho reagindo com toda aquela fraqueza que ele estava, mas reagindo. O médico queria conversar com
com a minha irmã e com o meu cunhado e mandou que ele procurasse ele quando chegasse. A minha irmã já entrou em prantos na sala, porque já esperava a notícia do óbito do Carlinhos. Foi quando voltou esses 2 tumores externos, né? Aí quando já entrou chorando, o médico disse assim para minha irmã: olha, eu não sei em quem você tem crido, mas continue, porque eu nunca vi coisa semelhante aqui dentro desse hospital, com uma criança nesse estado e sobreviver. Continue crendo, não sei no que você está crendo, mas continue crendo, porque eu nunca vi coisa, isso foi um verdadeiro milagre. Foi daí então que o Senhor Glória a Deus. curou o Carlinhos. É verdade mesmo. E aí, irmãos, são partes que muitas vezes eu esqueço, né? Que já passaram-se muitos anos. Hoje o Carlos tem 28 anos de idade. E na época ele tinha 4 anos. Aí, 4 anos, entre 3 anos e 10 meses até 6 anos foi essa prova, né? Então tem coisas que eu já passei para ela que hoje eu já não consigo me lembrar, né? Mas graças a Deus que ela está aqui justamente para ajudar, porque esse depoimento eu creio que será para a glória do nome do Senhor, para ajudar pessoas que estejam passando por esse mesmo processo e para que creia que o Senhor é Deus ainda hoje para curar qualquer tipo de enfermidade. Que isso você fala, mas isso foi há tantos anos atrás. Não, Jesus ainda é o mesmo hoje, porque ainda este ano Jesus curou 2 filhos meus que sofriam de outras enfermidades também. Isso é para aquele que crê e que se entrega nas mãos de Deus, né? E acredito que essa gravação, essa filmagem vai ser de grande aproveito, de grande estrutura espiritual para muitas vidas, e salvação de muitas vidas. E passado esse processo do segundo tumor, o Carlinhos teve uma melhorada, ele ficou bem, né? E tudo parecia que estava bem, mas na realidade eu não tinha coragem, nem meu esposo, de dizer que ele estava curado, porque foi um processo muito intenso. Ele teve o primeiro tumor, brotaram mais 2 tumores, e a gente não conseguia. Então eu pedi a Deus: Senhor, eu quero testificar, mas eu quero testificar com certeza, eu quero ouvir da sua parte que o Carlos está realmente curado, né? O Senhor realmente fez uma grande obra na vida dele, porque eu não quero que o seu nome seja escandalizado, eu quero falar com certeza de que o Senhor curou e está feita a obra. E Deus permitiu que passasse esses 2 anos. Mudei de São Bernardo, fui morar em Santo André, e de repente o Carlinhos estava bem, estava estudando, né? Já estava na pré-escola, ele ia fazer 6 anos de idade. Um dia ele amanheceu reclamando de uma dor, como se fosse uma cachumba, um carocinho aqui do lado do pescoço dele, né? Esse já era a quarta prova, o 4º tumor. E a gente olhava aquilo e eu não conseguia entender. Falei, meu Deus, levamos na farmácia, ele passou no posto de saúde, passou um antibiótico muito forte, de 500 miligramas inclusive, e disse que aquilo era uma inflamação, uma glândula, qualquer coisa assim. E comprei esse remédio e comecei a dar para ele logo em seguida. No outro dia, irmãos, ele num dia só chegou a tomar, o remédio dado de cada 8 horas, ele chegou a tomar 1.500 miligramas daquele antibiótico. Resultado, no outro dia o caroço estava maior, estava tomando todo o pescoço dele, ele já estava com o pescoço tombado, e um caroço enorme estava crescendo, estava todo vermelho, cheio de bolinhas de pus. Aquilo deixou a gente apavorado e ele começou a sentir novamente as mesmas dores, as mesmas febres, né? Vomitando tudo que comia, e não era possível. A gente começou a entender. Então meu esposo não suportou, a gente começou a chorar e nós falávamos para Deus: Deus, nós não vamos suportar passar por tudo isso de novo. Já tinha se passado 2 anos, eu já tinha feito um culto de agradecimento a Deus por aquele processo que já tinha se passado, né? E o que estava acontecendo agora? Mas nós não sabíamos que ali seria a confirmação da cura, né? Havia mais um trabalhar de Deus, porque quando a gente está passando por uma aprovação, quando a gente está para terminar a aprovação, a tendência é piorar, né? Quando você está passando uma prova, é como se entrasse dentro de um funil. E quando você está terminando, é a parte mais estreita do funil. É aquele momento que você acha que agora tudo vai se arrebentar, mas lá no fundinho você vê uma luz. Foi esse o caso que aconteceu. Então, imediatamente a gente voltou para o convênio. O médico, quando viu aquela situação, deu uma carta imediata. Nós voltamos de novo para o Hospital do Câncer, outra vez, que já tinha cuidado dele. Ele tem um prontuário muito grande lá, né? Mostra os desenhos, tudo da barriga dele, a formação dos tumores. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra, tá?
E eu voltei lá no hospital e o médico então olhou e eles ficaram assim apavorados. Pegaram novamente o prontuário dele. Diz que tinha tomado força de novo. Exatamente. Estava subindo. E agora ele dizia que do intestino, né, que o tumor era do intestino, apesar da quimioterapia, ele furou um cerco e veio parar agora no pescoço, né? E aquilo deixou a gente apavorado, os médicos também muito apavorados, e eles logo então já internaram ele para reiniciar o tratamento. Aí, porque o médico disse que não poderia operar novamente. Não poderia ele operar. Não ia suportar. Ele não tinha resistência para superar uma outra cirurgia. Exatamente. E aí ele então falou assim, ó, vocês vão embora, daqui 2 dias vocês ligam que a gente vai marcar o dia da biópsia, né? A gente vai dar uns remédios para ver como é que ele fica. E daqui 2 dias vocês ligam para saber que nós vamos tirar um pedacinho para ver se realmente o tumor voltou, né? Se novamente é o tumor maligno, é o câncer que readquiriu sua força. E aí, depois de 2 dias, então, eu fui ligar. Mas o interessante, irmãos, que ao redor da minha casa, Laura, todos os orelhões estavam estragados. Nós não tínhamos telefone, né? Então nós íamos usar, era a época das fichinhas ainda, né? Nós íamos usar as fichinhas, e ia ligar e todo orelhão estava com problema. Mas aquilo era a mão de Deus. Aí eu lembrei de uma irmã, que era vizinha nossa, a irmã Marinalva, e ela veio, e fui na casa dela, bati lá, chamei a irmã, e eu expliquei a situação para ela, precisava ligar para o hospital, porque o Carlinhos ia fazer uma biópsia, o médico mandou que eu ligasse, né, para saber que dia seria a biópsia. E então ela disse, não, irmão, pode ligar, mas antes de você ligar, vamos fazer uma oração. E quando nós fomos fazer uma oração, o Senhor falou com ela, diz a minha serva que ele já está de alta. Mas ela temeu, né? A gente é meio fraco às vezes, medo da carne falar na nossa vida. E ela temeu de falar. E ela só disse, irmã Solange, pode ligar, fique em paz, liga tranquila. Quando eu liguei, irmãos, aí eu liguei tranquila, sossegada, mas meio temerosa. Doutor, eu gostaria de falar, o doutor fulano de tal, chamaram ele. Doutor, eu sou a mãe do Carlos Roberto, eu gostaria de saber o dia que ele vai fazer a biópsia, né? Que o senhor mandou que ligasse. E eu gostaria de saber qual vai ser o dia da biópsia. Ele parou, ficou um pouco em silêncio e disse, mãe, venha buscar o teu filho, ele está de alta. Eu digo, sim, mas como? O senhor não disse que iria fazer biópsia? Não temos como explicar, mas ele está diminuindo. Aí eu amei, glória a Deus, uma alegria muito grande, ainda disse, graças a Deus, doutor. Ele falou, não, mãe, que graças a Deus, vem buscar o teu filho. Foi a resposta do médico. E então eu saí pulando, eu liguei, foi onde a irmã falou, irmã Solange, eu já sabia que seu filho estava de alta, eu temi em te dizer, devido à gravidade do problema dele, eu achei que fosse de mim mesmo, mas o Senhor já tinha me dito que o seu filho estava de alta e você ia buscar ele. E a gente ficou numa alegria, oramos a Deus agradecendo, choramos na presença do Senhor, aí conseguimos um carro, né, os irmãos lá, e fomos lá buscar o Carlos Roberto, e ele disse para nós, então, que dali uma semana a gente voltasse, né, para confirmar o resultado. Mas durante esse tempo, irmãos, que ele estava lá, nesse quarto tumor, eu deixei passar essa parte, mas agora eu lembrei, que quando nós internamos ele de novo com esse tumor no pescoço, ele não queria operar. Então o Carlinhos, ninguém falou para ele que ele ia operar de novo, não disse nada, que ia fazer biópsia, nada, apenas dizendo que ele queria tratar daquele tumor. E ele, irmãos, por isso que é importante, você que me ouve, você que está nos vendo, a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque quando crescer ele não se desviará dele. O Carlinhos foi criado na palavra de Deus, nasceu num berço evangélico, e ele era acostumado na escola dominical, e lá ele aprendeu a orar, a buscar a Deus. Mas eu não pensei que seria dessa maneira, que ele tinha adquirido assim tanta fé. E quando nós deixamos ele lá no hospital, que inclusive os médicos disseram que era para ligar depois para saber quando seria a biópsia, ele dobrou o joelho, ele mesmo sozinho, lá no hospital. E as enfermeiras entravam e saíam, tinha outras crianças dentro do hospital, e isso ele mesmo me contou quando ele chegou no hospital. E ele dobrou o joelho assim numa cadeirinha que tinha no canto do quarto, e ele disse que falou com Deus. Foi justamente nessa época que ele estava tomando remédio, sumiu o inchaço. Foi o que o médico disse que o caroço tinha um carocinho muito duro, que era a preocupação deles.
Depois, quando eu liguei, ele disse, olha, o inchaço desapareceu, mas tem um carocinho muito duro, e esse é o problema, né? Era o medo do tumor. Dizer realmente o tumor foi onde que precisava fazer biópsia. E nesse meio tempo, o Carlinhos, Deus deu essa fé para esse menino, coisa tremenda. E ele dobrou o joelho e falou, Deus, eu não quero mais ser operado. Uma criança de 6 anos de idade, irmãos. Ele sentia no seu coração, ele lembrou do que ele passou e ele não queria passar de novo por aquilo. Então foi uma fé pessoal mesmo, uma fé dele. E ele falou com Deus, ali mesmo todo mundo vendo, as enfermeiras, os coleguinhas de quarto, e ele falou isso com Deus. Deus, eu não quero ser mais operado. E aí eu perguntei, filho, você viu alguma coisa? Ele disse, não, mamãe. Eu ouvi uma voz que entrou no quarto, ela vinha do alto e entrou dentro do meu coração. E aquela voz disse assim, Carlinhos, eu mesmo sou o que vou te operar. Glórias a Deus, né? Que foi o próprio Deus que falava com aquela criança de 6 anos. Foi 2 vezes. Uma vez, aquela outra vez, né, que você falou, que ele viu um varão. E essa vez, né, o Senhor disse, Carlinhos, eu mesmo sou o que vou te operar. E ele levantou-se dali e foi onde o médico, ao invés de fazer a biópsia, deu a alta para essa criança, que de repente o tumor começou a desaparecer, eles não tinham explicação, né? E falaram que não sabia. Quando eu fui buscar, eu disse, doutor, o que o senhor acha disso? Ele falou assim, não temos explicação. Uma forte infecção, não dá para saber exatamente o que foi. A questão é que está desaparecendo o tumor, né? E você leva ele para casa, com a semana você volta. Tá bom, então, voltamos para casa, foi um motivo de alegria, muito gozo, muito regozijo. E daí uma semana nós voltamos com ele para o hospital, né? Voltamos lá para eles verem. Eles estavam 2 médicos. Um deles ainda achava que deveria fazer a biópsia, né? Queria levar a cirurgia de qualquer maneira, mas o outro não. O outro via que o tumor está desaparecendo. Aí ele dizia, não, vamos levar para a biópsia. Eu disse, não, você não está vendo que o tumor está desaparecendo? O inchaço está sumindo? Não. Mãe, leva para casa de volta. Daqui uma semana você traz de novo. Daí uma semana eu levei de novo, irmãos, e para a glória do nome de Jesus, o tumor desapareceu completamente, sem nenhuma explicação médica, mas sim com uma explicação do céu, né? E você ainda acompanhou o tratamento dele, assim, de longe para você estar voltando para ele dar uma olhada nele durante um ano. Sim. Você lembra no pediatra, quando encaminhou, quando suspeitou a primeira vez, Sim. que um dia você foi levar o Douglas e a Ellen para fazer consulta. Sim. Quando você entrou, falou assim, mãe, que pena do Carlinhos, porque ele imaginou que o Carlinhos já tivesse morrido. Aí você falou, não, doutor, o Carlinhos está lá. Ele falou, não acredito, você vai trazer para mim ver. Porque eu só vendo que eu creio. Foi verdade que o Carlinhos está vivo. Isso foi verdade. Foi. Depois desse processo, aí depois disso, o Carlinhos ficou bem. Um dia eu fui levar os 2 meninos, filhos menores mesmo, e caí com esse mesmo pediatra, que era o doutor, como era o nome dele? Eu nem lembro mais. Um médico muito estabanadão, mas assim, um médico com decisões. Um pediatra dele. E ele falou assim, aí ele viu, né, viu que eu era mãe do Carlos, ele disse, então mãe, e daí? Que coisa, né, as suas crianças estão bem, e aquele outro seu filho, e daí, o que aconteceu? Ele já morreu? O que deu? Eu falei, não doutor, meu filho está bem, ele está ótimo. Até então eu não dizia que ele estava curado, eu dizia que ele estava bem, né? E aí ele disse assim, verdade mesmo? Eu falei, verdade, ele está bem, ele está ótimo, ele está forte, saudável. Mãe, traz ele aqui para mim ver ele. Eu só acredito se eu ver. Que o Carlinhos sobreviveu. Exatamente, inclusive, ele falou, mas eu tenho aqui o diagnóstico dele. Era um linfoma não Hodgkin tipo 3. Era o nome da doença que ele tinha. Ele falou, não pode ser, mãe, com esse diagnóstico aqui, já estaria morto. Eu falei, não, doutor. Aí ele falou para mim assim, você é evangélico, né? Eu falei, graças a Deus. Eu falei, então, continue acreditando nesse Deus, porque você recebeu um grande milagre da parte de Deus, mas traz ele para mim ver. E depois de um tempo, realmente eu levei, ele ficou maravilhado, né? O Carlinhos já tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. E ele realmente, ele mesmo falou, mãe, abre a sua boca e diga para todo mundo o que Deus fez, porque o que ele recebeu foi um milagre, porque isso não estava ao alcance da medicina. E tem até aí a cicatriz aqui para você, vem cá, pra gente ver aqui, para provar aqui a situação, levanta a blusinha, aqui está o sinal, né? Aqui onde ficava o dreno.
Esse aqui foi do primeiro tumor, né? Tava dentro. Depois nasceram 2, um de cada lado aqui, né? E o último deu aqui, no pescoço dele. Então esse menino, ele teve 4 tumores, né? Mas hoje está aqui para a glória de Deus, é um missionário, um pregador da palavra de Deus, canta e adora a Deus na beleza da sua santidade. Né, Carlos? Coisa maravilhosa, né? Ele cresceu adorando a Deus, glorificando o Senhor, porque Deus devolveu a vida. A vida desse moço é um milagre. Realmente, Deus fez uma maravilha muito grande, né, Laura? É verdade. Muito grande na vida do Carlos Alberto, né? Com certeza, meu querido. Mas hoje, aí você pergunta, mas irmã, como você teve certeza de que ele realmente estava curado? Agora vem o X. Agora vocês vão ver o poder de Deus. Passaram-se algum tempo e a gente começou a falar que ele estava bem, estava bem, estava bem. Mas a gente não falava, mas eu pedi a Deus que eu queria uma convicção, uma certeza de que Deus tinha feito a obra, porque o processo foi muito tremendo. E aí um dia eu fui num trabalho, de libertação com essa mesma missionária, a Maria do Monte, que hoje ela está em Curitiba. E ela me chamou, eu fui num trabalho à tarde, no trabalho de libertação, a reunia muita gente de São Mateus, chegava a 400 pessoas no trabalho. E naquele dia eu fui, e ela disse, irmã Solange, você está aí? Foi a mesma que foi usada para dizer que havia uma carta selada diante de nós. Venha dar o seu testemunho, né? Falar do que Deus fez na vida do teu filho, que eu nunca mais vi ele, não sei como é que ele está, só vi aquela vez. E então eu me levantei e comecei a falar daquilo que Deus tinha feito. E eu só vi um movimento atrás de mim muito grande, e ela de repente começou a ser tomada pelo Espírito Santo, foi cheia da glória de Deus. E os vasos começaram a se movimentar e sair do seu lugar, e eu continuei testificando, e Deus começou a operar na igreja. Quando eu terminei, que eu me sentei, ela disse, irmã, aí ela se levantou, cheia de Deus, e disse, irmã Solange, pode testemunhar da cura? Era isso que você estava pedindo para Deus? Abre a tua boca e pode dizer da cura, porque hoje Deus confirmou a cura desse menino. Eu fiquei maravilhada, disse, como assim, irmã? Ela disse, eu vi, irmã Solange, os céus em festa, aleluia, glórias a Deus por isso. E vi os anjos que voavam de um lado para outro. E eu vi quando um dos anjos foi a presença de Deus. Era uma luz muito forte. E aquele anjo chegou presente e sabia que ali era Deus. Eu disse, Deus, o Carlinhos não vai vir? Os céus, irmãos, estavam em festa esperando a chegada do Carlinhos. Porque a Bíblia diz que quando um justo passa para a eternidade, quando um justo morre, os céus recebem festa, né? Quando é uma pessoa salva. E aí ele viu, quando o anjo perguntou, Deus bradou no céu e disse, não, eu devolvi aos seus pais, porque grande obra tem com ele na terra, aleluia. E aqui está para a glória de Deus, esse varão, uma bênção nas mãos de Deus, curado pelo poder de Deus. Então é isso que Deus faz. Então a partir dali, nós temos falado e testemunhado. Hoje ele mesmo testemunha, ele mesmo fala, né, Carlinhos, daquilo que Deus fez na vida dele. É uma coisa muito gloriosa, nós louvamos muito a Deus. Inclusive hoje ele é um missionário, Deus tirou até da companhia do pai e da mãe. Eu moro em Botucatu, ele fica aqui em São Paulo. E hoje ele é um pregador da palavra de Deus, prega, canta, toca, e é um vaso usado por Deus, né? Só que uma coisa Deus disse, mas o Carlinhos levou em consideração. O Senhor disse para mim, só que eu te digo uma coisa, eu tenho um plano muito grande com ele na terra, mas avisa ele, que se ele crescer e sair fora da minha direção, depois de grande ainda levo. E é isso que o Carlinhos tem feito, ser agradecido. O que mais nós podemos fazer, né, irmãos, depois de tudo isso? É ser agradecido, ser mais fiel a Deus e fazer mais a vontade de Deus. Eu agradeço imensamente de coração, né? Espero que esse depoimento chegue ao ouvido de milhares de pessoas, que eu creio que chegou o momento de muitos conhecerem esse testemunho, que até então a gente só dá nas igrejas, né? Mas essa filmagem vai parar na mão de muita gente, que serão edificadas pelo poder de Deus através dessa filmagem. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão nos vendo e ouvindo, e sejam edificados em Cristo através desse testemunho. Amém. E aqui estão, né, os exames, diante daquilo que nós já temos falado, não só falamos, mas temos a prova, né? Aqui estão os vários exames de sangue, fezes e urina, né, que todos deram negativo. Aqui tem cefalograma, são vários exames, né? Vários exames.
E depois desses exames vieram então as chapas contrastadas, né, que foi feito também, olha, todas essas chapas aqui, também todas constaram negativo. Várias chapas, né, vários raios-x, que também constavam todos os exames negativos, foram chapas contrastadas, esse é o nome dessas chapas, né? E também foi feito, depois foi pedido esse exame que é o chamado mielograma, é aquele exame que tira de dentro do osso, né, tira o líquido, para saber se tem leucemia no sangue. Também foi um exame que também deu negativo, né, ele está dizendo aqui que está tudo normal, dentro do seu, aqui ó, tá vendo? Sem evidências de comprometimento neoplásico seria o resultado, também tudo negativo, e ele morrendo, né, emagrecendo, morrendo diante dos olhos de todo mundo. Foi quando então, diante de todos esses exames que deu negativo, eles pediram esse, que foi o último exame que constatou a cura, constatou a doença do Carlinho, que foi como chama isso aqui? A ultrassonografia, que talvez eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas existem vários círculos em vermelho, né? Círculos em vermelho que mostram o cisto, né? Inclusive esse cisto eles dão aqui, inclusive até o diâmetro, está dizendo assim, visualiza-se imagem ovalada de 65 por 54 milímetros, os maiores diâmetros de contornos bem definidos, com ecos heterogêneos no seu interior e discreto, o que pode sugerir conteúdo líquido associado. E embaixo está aqui a pergunta: cisto de mesentélio? Linhagem nervosa? Porque até então eles viam cisto, mas não sabiam exatamente o que era, enquanto não abrisse para ver, né? Então havia grandes suspeitas, mas aqui foi onde eles viram a necessidade de operar e realmente eles viram o tumor. E foi quando ele ficou os 30 dias se recuperando, né, para parar de vomitar, se fortalecer, porque os médicos não garantiam a vida dele na mesa de cirurgia. E aqui está todos os exames para a glória de Deus, né, que confirmam a enfermidade e que o Senhor Jesus fez uma grande obra maravilhosa. Temos aqui, está tudo conosco, né, esses documentos, isso aqui é uma documentação que nós temos guardada, que comprova que o nosso Deus é fiel, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Né, Carlinhos? Agradeço a Deus por essa grande vitória. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E agora nós estaremos fazendo uma oração, intercedendo por você que talvez esteja passando o mesmo que nós passamos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos neste momento na Tua presença, Senhor. Agradecendo a Ti por essa oportunidade de poder falar, de poder mostrar o Teu grande e maravilhoso poder, de que Tu és o mesmo ontem, é hoje e serás eternamente. E neste momento que estamos aqui orando, Pai, que eu quero Te pedir em favor dessas mães que estejam passando agora o mesmo problema que eu passei, esteja agora chorando à beira do leito de um filho que está com uma doença incurável, já desenganado pela medicina. Deus, eu quero orar por essas mães, por essas tias, por esse familiar que está ao lado do leito desse ente querido e agora chora por ver essa pessoa nesse estado, Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor acrescente a fé, que o Senhor ajude essa pessoa a acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, porque o mesmo que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho, da mesma forma que Tu operaste, da mesma forma que Tu curaste, Tu és o mesmo para fazer ainda hoje, pois o Senhor não mudou, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma nas Tuas mãos essas mães, esse familiar que está com este ente querido dessa mesma maneira e ajude-o a crer, ajude ela a crer que o Senhor é Deus e que pode fazer essas mesmas maravilhas ainda em pleno século XXI, ainda no ano de 2009 que temos e ainda pela frente, ainda há 10, há 20, 30, 100 anos ainda à frente, muito mais, enquanto nós durarmos aqui na terra. Em nome de Jesus eu Te peço, confirma, Senhor, uma bênção, uma vitória na vida dessa família, na vida deste ente querido, na vida desses que estão sofrendo por um ente querido que chora, que está desenganado pela medicina. Em nome de Jesus, eu declaro uma bênção, uma vitória, uma cura neste momento, em nome do Senhor Jesus, para aqueles que nos ouvem e que nos veem, sejam agraciados pelo poder de Deus com a cura e a libertação, no nome de Jesus. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir
o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor